que eu estou alegre. Eu nunca tinha sido tão bem recebido e hospedado como eu estou aqui, né? Eu confesso para os irmãos que esse lugar aqui, irmãos, eu não vou esquecer nunca, né? Porque para mim é melhor tá aqui do que tá lá, né? A gente está lá porque a gente está fazendo a obra, né? Mas muitas vezes alguém pode até pensar que a gente está na obra lá. Não, tá lá só pregando na igreja, né? Ah, não vou investir na obra não, porque lá tem quem ajude. Irmãos, a obra, irmãos, não é só para quem vai, né? Mas para quem contribui, quem ora, né? Quem intercede pelos irmãos. Eu quero deixar aqui um versículo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como a corrente do sul. Como os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quando eu leio esse versículo, eu lembro quando Deus me chamou para a obra missionária. Eu não tinha desejo de missionário. Quando falava de fazer a obra missionária, não, aqui na igreja mesmo tá bom, eu vou ficar por aqui mesmo. Um dia o Senhor falou comigo, disse: olha, eu te escolhi para pregar a minha palavra, e tu vais aonde eu te enviar. Falei: eu vou ser missionário? Nada. Quando foi um dia, eu estava no retiro de mocidade, e de repente eu senti uma dor, e desmaiei e fui para o hospital. Chegando lá, tinha um jovem endemoniado, pegava aquele soro, arrancava e bebia o próprio sangue. E o Senhor falou comigo assim: vai e ora nele. Eu fiz uma oração e Deus libertou, e ele foi curado da enfermidade. Passou alguns meses, eu nem estava mais reconhecendo. Ele chegou, deu a paz do Senhor. Paz do Senhor. O Senhor sabe quem sou eu? Não, eu sou aquele rapaz que você orou por mim, e eu aceitei Jesus, e estou firme. E daquele dia em diante começou a nascer o desejo de fazer missões. E eu disse: Senhor, eu vou para a obra missionária, seja sem salário, seja como for. Se o Senhor me enviar, eu vou para a obra. E eu fui pensando que quando eu fosse para a obra missionária, pastor Guilmar, e os irmãos faziam a despedida, né, e tal, me empossar: olha, estão me enviando o missionário Francisco. O pastor disse: vai lá para a Barra do Corte. No meio dos índios foi só minha mãe que foi despedir de mim, com uma malinha, uma mala marrom grande na mão, com uma calça e uma camisa apenas, e uma gravata. Chegando lá, irmãos, enfrentamos obra difícil. Consegui lá fundar uma congregação de índios para a glória de Deus, e hoje, né, o pastor Edilson está lá. Eu retornei para Picos, a minha cidade natal. Fui enviado para Petrolina, Juazeiro. De lá fui para a Feira de Santana, e de lá retornei para o Buriti do Rei. Quantas vezes eu caía dentro dos buracos à noite, no escuro. Morava dentro de uma casa, sozinho, na época era solteiro. Meus amigos eram os morcegos, não tinha luz, às vezes nem alimento tinha, nem tinha salário. E eu fiquei naquele lugar ajudando hoje o nosso vice-pastor. Ele é vice-pastor do pastor Leonor, ajudando ele. E fiquei ali por 4 meses. Ganhei 12 almas para o reino de Deus. De lá fui para São Miguel do Fidalgo, onde fiquei 4 anos lá. E de lá fiquei sem salário 4 anos. E o ministério ao qual eu estava desligou de Madureira, que era ligado com Madureira, e eu fiquei sem ligação. E o missionário Luiz, que eu já tinha trabalhado, chamou o pastor Leonor. E quando o pastor Leonor chegou lá, eu estava arando terra, puxando boi lá e arando terra. E eu já estava com as malas para retornar para Picos. E o pastor disse: irmão, vamos trabalhar na obra.
Eu disse: pastor, não dá mais certo, que eu estou aqui sofrendo 4 anos. Ele falou: olha, vamos continuar a obra. E ele disse: mas eu não tenho um salário para você, eu não tenho com o que lhe manter. Eu falei: pastor, já que o senhor me chamou, nós vamos começar a obra, nós vamos continuar a obra e vamos reabrir a congregação novamente. E abrimos a congregação, onde o pastor Guiomar contou, né, acerca dos irmãos, né, lá que não tinha, só eu sozinho abri lá, e ganhamos algumas almas lá. Então estou lá na região de Oeiras, ajudando o pastor Leonor. Muitas vezes eu largo o meu almoço para atender pessoas embriagadas que estão lá na rua. Largo às vezes o café da manhã para ir fazer visita. Às vezes saio de manhã, chego à noite para fazer a obra do Senhor, orar por pessoas. Porque, irmãos, a obra missionária, ela não espera por horário, por momento. A obra missionária, irmãos, é mais importante você ir buscar as que estão lá fora. Eu, há alguns dias, ouvi uma palavra de um pastor que disse: olha, eu não preciso ajudar na obra missionária, eu faço a obra missionária dando esmola para alguém. Dar esmola para alguém é uma coisa, irmãos, e ajudar na obra missionária é outra. Então eu quero falar para os irmãos: nos ajude, nos apoie nas suas orações. Nós necessitamos das orações dos irmãos, tá? Existem pessoas lá que estão precisando, né, de apoio, e às vezes a gente não tem condições de chegar até lá, por falta de recursos, por falta de transporte. Teve regiões lá que eu andei 18 quilômetros de pé, porque nem bicicleta a gente tinha para andar, mas ia e ganhava alma para a glória de Deus. Então, irmãos, é isso que eu quero falar para os irmãos. Continue ajudando a obra missionária, que eu tenho certeza que Deus vai te recompensar grandemente. Amém? Que Deus abençoe. Com muita alegria, eu saúdo o povo mais feliz da terra com a paz do Senhor. Aleluia. Nesta manhã, quero vos deixar Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Meus amados irmãos, no meio evangélico, o que mais me alegra, o que mais me faz fascinar e se alegrar e ter vontade de trabalhar mais, é quando estou no meio dos missionários, falando de missões. E a gente sofreu muito no início da fé. Em 1967, ainda era adolescente quando aceitei Jesus como meu Salvador. Eu tive muito problema na minha família. O meu avô é italiano e a minha avó é espanhola. E eu sou filho de baiano de Irecê. Isso pode falar, mas é dessa cor? Porque nego não perde cor para ninguém, né? Eles sempre mantêm os filhos, os netos, até a 4ª geração, buscando a cor deles. Mas o mais importante, irmão, que eu quero vos dizer, além de estar no vosso meio, estar com Jesus, porque Jesus está aqui no nosso meio. Ele está aqui assentado ao seu lado, Ele está aqui no púlpito, Ele está ao lado ali do pastor que vai ministrar a palavra. Eu nunca vou te perder de vista. Aleluia. E dessas palavras eu quero dizer a você, meu irmão, que Jesus mandou te dizer o seguinte: pelas tuas palavras, pelo teu som, pelos lindos cantos que tu entoa na igreja, muitas almas se renderão aos pés do Senhor Jesus. Guarde isso para sempre, esta palavra. Irmãos, eu ia ser padre. A minha família, eu era estudante, sempre tirava as primeiras notas, e a minha família dizia assim: esse menino vai ser o padre da família, para não perder a tradição italiana e nem espanhola, né? Mas um dia, eu ainda tinha 10 anos, eu morava na minha terra natal, em Anicuns,
eu pude ali assistir o primeiro culto. E nunca esqueci daquele culto. Eu não pude frequentar a igreja porque a minha família me perseguia, não deixava. Mas com 15 anos de idade, eu fui para os pés do Senhor. Deus mudou o meu destino de ser um padre para ser um pregador do Evangelho. Para amar missões, estar no vosso meio, até o último dia da minha vida. Sou aposentado como professor, aposento agora no próximo ano, a minha segunda aposentadoria. Meus colegas me chamavam e falaram assim: Maspina, vamos montar o nosso escritório de advocacia. Eu falei: de forma alguma, eu estou indo para o Nordeste, para outros países. Eu vou principalmente para o Piauí, o Ceará, o estado da Bahia, levar a palavra. Volto para Irecê também, para tirar os meus parentes que estão na macumbaria e levá-los para a igreja, para trabalhar na obra de Deus. Amados, vocês nem imaginam a dificuldade. Eu sempre pertenci ao campo de Campinas, nasci no campo de Campinas. Para você fazer missões, você não conseguia porque ninguém permitia. Você fazia trabalho de missão escondido. Eu ajudei muito na manutenção do pastor Ricardo Brando. Ele esteve na Bulgária. Os irmãos nem imaginam o sofrimento dos missionários na Romênia, na Rússia, na Bulgária. E a gente reunia ofertas durante 6 meses para mandar para os Estados Unidos, para manter os familiares de missionários presos na Romênia, na Bulgária, na Rússia, na Albânia e outros países da Europa. E aquela chama de missões continuou no meu coração. E um dia Deus tocou no meu coração e disse: olha, você agora vai trabalhar mais para mim. Você vai ajudar a obra missionária do Nordeste. Nós começamos, Deus mandou que eu começasse a entregar motos. A primeira moto que eu entreguei foi para a cidade de Gilboés, no estado do Piauí. Vocês nem imaginam a dificuldade que eu enfrentei com a família, até com os filhos, a ponto de chamar os filhos e dizer assim: olha, eu faço o seguinte, eu passo todos os meus bens por nome de vocês e eu fico com o usufruto. E com o usufruto eu vou trabalhar para ajudar a manter os missionários do Nordeste. Esse ano agora nós vamos entregar a 30ª moto, a 28ª, a 29ª e a 30ª, até o mês de outubro. Até o ano de 2020, a previsão é de que nós tenhamos entregado nos estados do Nordeste, não só a Bahia e o Piauí, mas agora nós já estamos abrindo 2 congregações no estado do Ceará. Já acertei com o pastor Carlos Nogueira, vou ajudar a manter esses missionários. E Deus tocou no meu coração para ajudar você, que deu a última palavra aqui, que trabalha com o pastor Leonor. O valor não vou te dizer, mas vou te ajudar. Meus amados irmãos, quero, para finalizar as minhas palavras, dizer aos pastores, à liderança de missões aqui de Vila Nova, pastor Guilmar, pastor Josué, eu tenho aprendido muito sobre missões quando tenho estado no meio de vocês. Muito organizado, com muito amor, com muito carinho, com critérios. E a alegria de ver vocês trazer um pregador como este, né? E me alegro muito ver a cantora Antônia Gomes, seu marido. Nós haveremos de levar mais de 1000 CDs seu para o Nordeste, porque Deus tem tocado no nosso coração para te ajudar também. Vai haver um momento que nós teremos a alegria de tê-la lá no Nordeste, nos nossos eventos que vamos ajudar a realizar ali. Eu quero, neste momento, dizer, para finalizar as minhas palavras, pedir orações para os irmãos. Hoje nós não temos mais nenhum no cárcere dos países comunistas, mas temos uns cárceres de Satanás. E a igreja que tem esta missão. E a igreja missionária, ela cresce.
Pode ter certeza, desde que o campo de Vila Nova abraçou missões, o crescimento foi maior, porque não é gasto. Missões é investimento no reino de Deus e no crescimento da igreja do Senhor Jesus na face da terra. Que Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Guilmar. Eu deixo também, pastor Isaías está com o seu sogro muito doente, não pôde estar aqui, está reunido lá. Eles acham que o pastor Antônio Martins estão chegando nos momentos finais, mas nós estamos orando por ele. Amém. A paz do Senhor, igreja. Cadê os adoradores que estão aqui nesta manhã? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes de estarmos aqui nesta manhã missionária. A missão está no coração de Deus. Está no teu coração? Amém, igreja? Glória a Deus. Achando os irmãos meio caladinhos, não sei porque eu sou acostumada com um pouquinho mais de barulho. Não estão com sono? Não, né? É ver o hábito da igreja. A gente que anda muito por aí, a gente encontra. Mas eu não vou te forçar nada. Eu só vou pedir para você dar glória a Deus se você tiver vontade. Amém? Nós estamos aqui nesta manhã para adorar um Deus vivo, que reina para todo sempre, que já está aqui. Aleluia. E aonde Jesus está, tem muita alegria, tem barulho de glória a Deus, tem aleluia. E nós temos todo motivo deste mundo de glorificarmos o nome dEle. Nós estamos aqui porque Ele é Deus de misericórdia. Amém? Você concorda comigo? Levanta a tua mão assim, ó, e glorifica o nome do Senhor. Fala para o teu irmão, você tem motivo para glorificar? Glorifique. Nós temos motivo para glorificar, nós estamos respirando, nós estamos aqui. Deus nos trouxe aqui nesta manhã. Nós podíamos estar lá, deitado num soninho, né? Esse tempo frio, a gente quer ficar um pouquinho mais na cama. Mas estamos aqui. Então esse tempo que nós estamos aqui, nós não vamos perder tempo não. Vamos glorificar o nome do Senhor, que quando a gente manda a glória para o alto, Deus desce glória e nós somos abençoados, você é abençoado. E vamos sair daqui nesta manhã cheios da glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus. Eu não peguei o nome dos irmãos, mas toda a direção missionária, que Deus abençoe todos vocês, pastores. Para nós é um prazer estarmos aqui nesta manhã contribuindo com vocês. Eu quero falar para o grupo missionário lá do Piauí, é Piauí? Que é um prazer estar conhecendo vocês. E nesta manhã eu não tenho dinheiro para ofertar, mas eu vou ofertar R$100 em dinheiro para vocês e 30 CDs. Amém? É a minha forma que eu tenho de abençoar esta missão. O meu CD ele custa R$15. Vocês não vendem esse CD a 10. Amém? Você vai me prometer que não vai vender a 10? É R$15, dá 450, né, bem? 30 CDs. Com mais 100 que eu vou doar agora em dinheiro. Providencia. É porque ele é o meu empresário. Por isso que eu estou falando, providencia esse din-din aí, que é para obra missionária. Com mais 100 vai dar o quê? R$550. Eu tenho certeza que vai fazer um pouco de diferença com mais que todos nós vamos estar ofertando. Amém, igreja? Mas antes de eu cantar, eu queria convidar a dupla Charles e Vanderlei. É uma dupla que Deus tem abençoado nesse Brasilzão de Jesus. E eles vão estar adorando ao Senhor com o hino, e logo após eu vou estar louvando o nome do Senhor. Aleluias. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus estamos aqui nessa manhã. É um prazer, um privilégio estar participando dessa conferência, dessa conferência missionária, né? O Jailson ligou pra gente ontem à noite, né, Jailson? Aleluia. Foi à noite. E pra gente é um motivo de muita alegria estar aqui. Aleluia. Nosso playback nós esqueceu, chegamos muito apressado e trancamos o carro com o porta-mala do carro com a chave dentro, com um playback, tudo lá dentro do carro, irmão. Pensa num negócio. Aleluia. Agora vamos ter que cantar um hino que nós não queríamos cantar, nós queríamos cantar outro hino.
Mas vamos adorar o Senhor nessa noite com esse hino, que traz por título Deserto. Aleluia. Eu tenho certeza que cada um nessa noite, nessa manhã, tem passado um deserto na sua vida. Mas o Senhor Jesus Cristo está aqui para resolver e para te garantir a tua vitória. Deus, amém? Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Levante a tua mão e glorifique o Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é fiel e Ele está aqui nesta manhã. Glória a Jesus. Eu vim nessa manhã buscar a minha bênção e você também vai levar a tua bênção, porque Deus é fiel, aleluia. Vai passar essa angústia, essa tristeza, vai passar essa dor do coração. É mesmo, Deus. Esse deserto apenas é experiência pra você, irmão. Vai chegar, irmão, o fim dessa tormenta. Vai chegar a hora de você cantar. É no deserto que Deus lê a sua história, e outra história Ele hoje vai te dar. É no deserto que o crente é provado. Se é provado, é preparado para vencer. Deus prova só aquele que ama. Ele está provando você. É no deserto que Deus vai falar. É no deserto que Ele envia o maná. É no deserto que as portas se abrem pra você passar. É no deserto que Deus vai na frente. É no deserto que Ele cuida da gente. É no deserto que Ele garante a vitória pro crente. Levante a tua mão e glorifique o Senhor Jesus, aleluia. Deus é fiel e Ele está aqui nesta manhã. Tarabaçu de cantarabai, tui de manto de mistério. Aleluia, Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Eita, Deus maravilhoso. Vai chegar, irmão, o fim dessa tormenta. Vai chegar a hora de você cantar. É no deserto que Deus lê a sua história, e outra história Ele hoje vai te dar. É no deserto que o crente é provado. Se é provado, é preparado para vencer. Deus prova só aquele que ama. Ele está provando você. É no deserto que Deus vai falar. É no deserto que Ele envia o maná. É no deserto que as portas se abrem pra você passar. É no deserto que Deus vai na frente. É no deserto que Ele cuida da gente. É no deserto que Ele garante a vitória pro crente. É no deserto que Deus vai falar. É no deserto que Ele envia o maná. É no deserto que as portas se abrem pra você passar. É no deserto que Deus vai na frente. É no deserto que Ele cuida da gente. É no deserto que Ele garante a vitória pro crente. É no deserto que Ele garante a vitória pro crente. Aleluia. Vai passar essa angústia, essa tristeza. Isso, Jesus, aleluia. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. É no deserto que Ele garante a vitória do crente. Oh, aleluia. Feliz em ver aqui o pastor Judson.
Esse homem de Deus que Deus colocou na nossa vida para ser bênção. Que Deus abençoe a sua esposa, a sua família. Muito bom estarmos aqui mais uma vez glorificando o nome do Senhor juntos para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha no olho do teu irmão e fala para ele: deixa Deus te examinar nesta manhã. Deixa Deus te examinar nesta manhã. Aleluia. Se Ele te examinar, Ele já vai te dar tudo, porque Ele te vê por completo. Ele vai saber aonde você está precisando. Se é de uma cura, se é na tua vida financeira, se é na tua vida espiritual, Ele já vai te dar a tua vitória por completo. Amém? Você crê que Ele é médico dos médicos, que para Ele não tem problema que Ele não possa resolver? Você crê que Ele está aqui nesta manhã? Aleluia. Pode soltar, querido, a faixa 1, CD substituto. Aleluia. Quero falar para os irmãos que nós temos 2 CDs mais vendável, que é o substituto que a gente acabou de lançar, e Mesa do Rei. Vocês podem pegar os que vocês quiserem, tá bom? Amém? Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Deixa Ele te examinar. Só Ele sabe onde mora a tua dor e o teu problema. Aleluia. Deixa Deus te examinar. Ele entende o teu choro e decifra no olhar. Ele sabe muito bem a origem de uma dor, sabe o seu final também. Tem o não ao teu dispor, tem o sim ao teu favor. Te atende no teu quarto, de joelhos a orar, no silêncio das palavras que não sabe expressar. O segredo é confiar, é saber que Ele é o teu Deus. Sobre a rocha a tua vida Ele estabeleceu. Oh, aleluia. Não há caso impossível para o teu Senhor. Ele trata, Ele sara todas as feridas. Não me importa se o homem te desenganou, determinando o tempo para a tua vida. A palavra de Deus é a que prevalece, até a morte lhe obedece. Abrace o teu milagre com louvor. Oh, aleluia. Não há caso impossível para o teu Senhor. Seu poder está além de toda a medicina. Não importa se o teu recurso acabou, somente pela graça Ele te examina. Vai confundir os homens por amar você, quem te viu e quem te vê. Deixa Deus curar você. Oh, aleluia. Seja tocado por Ele, seja curado nesta manhã. Recebe em nome de Jesus. Deixa Deus te examinar. Ele entende o teu choro e decifra no olhar. Ele sabe muito bem a origem de uma dor, sabe o seu final também. Tem o não ao teu dispor, tem o sim ao teu favor. Te atende no teu quarto, de joelhos a orar, no silêncio das palavras que não sabe expressar. O segredo é confiar, é saber que Ele é o teu Deus. Sobre a rocha a tua vida Ele estabeleceu. Ele está aqui nesta manhã. Não há caso impossível para o teu Senhor. Não há caso. Recebe aí o teu milagre, determinando o tempo para a tua vida. A palavra de Deus é a que prevalece, até a morte lhe obedece. Abrace o teu milagre com louvor.
Oh, aleluia. Não há caso impossível para o teu Senhor. Seu poder está além de toda medicina. Não importa se o teu recurso acabou, somente pela graça Ele te examina. Vai confundir os homens por amar você, quem te viu e quem te vê. Deixa Deus curar você. Não existe impossível para Ele. Tudo está no seu controle, tudo é dele. Não importa o tamanho da tua dor, teu remédio é tua fé. Toque no Senhor. Não existe impossível para Ele. Tudo está no seu controle, tudo é dele. Não importa o tamanho da tua dor, teu remédio é tua fé. Toque no Senhor. Aleluia. Deixa Deus te examinar. Ele entende o teu choro. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem promessas aqui? Você sabe cantar a música Na Mesa do Rei? Eu vou querer que você cante comigo assim, ó. Eu vou me assentar, eu vou comer, e todos que me humilharam vão me ver ali e vão ter que saber. Fala para o teu irmão, você foi convidado nesta manhã para estar aqui. Convidado pelo Rei. Aleluia. Você foi convidado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você pode dizer assim: eu vou me assentar à mesa do Rei, porque quem me convidou foi Ele. E os invejosos que não acreditaram em você vão ter que se converter vendo a tua vitória. Vão dizer assim: eu vou ter que servir o Deus desse irmão aí, ele é bom demais. É assim que Deus faz, querido. Aleluia. Pode trocar o CD. CD Mesa do Rei, a faixa 4. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Só quem está feliz, glorifica Ele. Aleluia. Nós temos todos os motivos do mundo de estarmos felizes. Deus nos tirou lá do lamaçal do pecado e estamos aqui para glorificar e exaltar a Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Disseram que eu não ia conseguir. Disseram que os meus sonhos acabaram ali. Quando os meus pés se quebraram, me zombaram, me criticaram, me mandaram para a terra de Lodebar, terra que se chamava esquecimento. E naquele lugar sozinho fiquei, humilhado, desamparado. Mas no coração havia uma esperança. Ele prometeu, o Rei prometeu não se esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar e a carruagem do Rei na cidade vou ver entrar pra me buscar. Eu vou me assentar à mesa do Rei, eu vou comer na mesa do Rei, e todos que me humilharam vão me ver ali e vão ter que saber que fui convidado, sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou quando na batalha teve que lutar, e a sua vida foi levada. É assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece.
Oh, aleluia. O tempo pode passar, tudo podem dizer não, mas Jesus disse sim para mim e para você nesta manhã. E você pode levantar a tua mão e dar um brado de vitória. Você está aqui porque você foi escolhido, separado por Ele. Não se esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar e a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar. Cante. Eu vou me assentar à mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali e vão ter que saber que fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada. É assim quando Deus promete. O tempo pode passar, mas de você não se esquece. Eu vou me assentar na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali e vão ter que saber que fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada. É assim quando Deus promete. O tempo pode passar, mas de você não se esquece. Não esquece, oh, aleluia. De você Ele não se esquece. Não esquece não. De você Ele não se esquece. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Colossenses 1:9 nos diz assim a palavra do Senhor: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria. E olha que palavra bonita que eu encontrei na Bíblia: e cheios de inteligência espiritual. Só o apóstolo Paulo para escrever essas coisas, né? Ser cheios de inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Significa nos fez maduros, né? Crescemos, amadurecemos. Nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Até aí, podeis assentar. Se o apóstolo Paulo vivesse na nossa época, nós diríamos que ele era o cara, né? Porque para expressar uma frase dessa e dizer para que vocês sejam cheios de inteligência espiritual. Ontem à noite nós falamos exatamente sobre ser estrategista, sobre ter uma planificação, sobre fazer a obra do Senhor com organização, com ordem, né?
ter plano, ter metas. E ontem à noite, nosso irmão Neemias nos ajudou bastante a entender um pouquinho dessa coisa de que temos que ser organizados. E hoje o apóstolo Paulo nos dá um conselho, o conselho de que, ademais de organização, ademais de ter um chamado, de ter uma vocação definida, de ter de verdade uma diretriz e um caminho a se seguir, nós precisamos também ser cheios de inteligência espiritual. O maior desafio da vida cristã não é viver um avivamento. E se eu pegar esse microfone e passar a cada um de vocês, cada um de nós aqui vamos ter histórias de avivamentos na nossa vida pessoal a relatar. Vamos contar de coisas que Deus fez, de mover da parte de Deus que participamos, de situações onde vimos uma manifestação espiritual e especial de Deus na nossa vida, que nos trouxe crescimento. Todos nós temos vivido avivamentos. Ora, nós estamos vivendo um avivamento esse fim de semana, na noite de ontem, nessa manhã estamos vivendo, vamos seguir continuando dentro desse avivamento ao largo do dia. Então, a grande dificuldade do viver cristão não é experimentar momentos de avivamento espiritual, mas o nosso grande desafio está exatamente na manutenção de uma vida espiritual de qualidade, porque a gente recebe muito de Deus, mas se existe uma coisa do qual todo homem é deficitário, é a capacidade de reter. De tudo aquilo que a gente pregou ontem, que foi tão bonito, e a gente ouviu tantos irmãos dizendo, que palavra bonita, como fui abençoado, mas eu tenho certeza que 70% do que foi falado ontem aqui, nós já esquecemos. Existem frases que ficaram, existem palavras que gravamos no nosso coração, mas nós não conseguimos reter a totalidade daquilo que escutamos. E é exatamente por essa deficiência em reter as coisas que muitas vezes nós esbarramos nesse processo de dificuldade no nosso crescimento e no nosso amadurecimento espiritual. E o apóstolo Paulo nos diz: eu oro para que vocês sejam cheios de inteligência espiritual. Inteligência tem a ver com saber quem sou, aonde estou e aonde eu quero chegar. Inteligência tem a ver com não simplesmente seguir o fluxo ou ir de encontro à banda, mas ter uma meta, uma diretriz e um propósito pelo qual vivemos, caminhamos e nos movemos diante da presença do Senhor. Deus deseja que desenvolvamos, que venhamos a desenvolver essa inteligência, essa capacidade de saber qual é a minha parte no reino de Deus. Existe uma passagem muito interessante, é aquela passagem daqueles jovens que foram expulsar aqueles que estavam endemoniados, e diz então que o demônio falou uma coisa para eles. Eles disseram assim: em nome de Jesus, do apóstolo Paulo, eu te expulso. E aí os demônios então disseram uma coisa interessante. Os demônios disseram assim: bem, Jesus eu conheço, eu sei quem ele é. Paulo eu também conheço. E a pergunta foi: mas vocês, quem são? Olha o que os demônios disseram: Jesus eu conheço, e Paulo eu também sei quem é. Paulo, um simples mortal, mas que tinha identidade no mundo espiritual. Você sabe o que é isso? Ter identidade é dizer assim: Maria, Antônio, esse eu conheço, esse eu sei quem é. Eu quero dizer para você que existe um esforço sobrenatural
grandioso do mundo das trevas em fazer com que você e eu nunca venhamos a descobrir qual é o grande potencial de Deus que existe dentro da nossa vida, dentro da vida individual de cada um de vocês. Existe um grande esforço do mundo espiritual em manter você e eu inertes ao que Deus de verdade deseja fazer na vida de cada um de nós. Fazer com que você nunca acredite que é capaz, nunca creia que pode fazer a diferença em meio a uma geração, pode fazer diferença dentro da sua casa, pode fazer diferença dentro do seu contexto de vida, dentro do seu círculo de relação. Fazer com que você ache que apenas é mais um no meio de uma grande multidão. Eu quero dizer para você nessa manhã que você não é simplesmente mais um. Você é alguém especial. Você é alguém escolhido e separado. E isso ninguém pode roubar de você. Aquilo que Deus colocou na sua vida, ninguém pode roubar. Agora, nós podemos frustrar isso quando não somos cheios dessa inteligência espiritual que nos dá a real visão daquilo que Deus deseja que tenhamos acerca do nosso entorno, da nossa realidade e sobretudo de nós mesmos. Nós desenvolvemos uma certa espiritualidade de acharmos, e não quero aqui trazer uma mensagem humanista, mas eu quero dizer que somos sim dependentes da graça de Deus, somos sim servos, e a Bíblia diz que por mais que façamos inúteis, mas quero dizer para você que não somos qualquer coisa também. Quero dizer para você que somos especiais para Deus e que temos sim um potencial que Deus ha posto dentro de cada um de nós para ser desenvolvido, para ser trabalhado, para ser moldeado de acordo ao propósito e ao princípio de Deus para a sua vida. Nessa manhã eu quero te encorajar a ir muito mais além do que o que você tem estado, tem feito e tem realizado, porque você pode, porque a presença de Deus está sobre você, o Todo-Poderoso habita dentro de você. Entenda isso, queridos irmãos. E algumas pessoas na Bíblia tiveram algumas experiências das quais quero relatar, aonde as trevas e as circunstâncias tentaram forjar todo um processo para que eles nunca chegassem aonde Deus desejava que eles viessem a chegar. O primeiro deles chama-se Davi, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 de Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 3, e alguém com uma voz de trombeta bem bonito que possa ler 2 de Reis 5, 1, 2 e 3. Ou não era esse é o outro. É o 1 de Samuel 16, do 1 ao 12. Esse aí é o nosso segundo personagem. 1 de Samuel 16, do 1 ao 12. Esse é o 1 de Samuel? Não, 1 de Samuel diz assim, 16, 1 ao 12. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belamita, porque dentre os filhos que lhe tenho provisto um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas de tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, veio Eliabe e disse: certamente
esse está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como um homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, eis que apacenta ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: envia-o, manda-o chamar, porquanto não me assentaremos à roda da mesa até que ele venha aqui. Até aí, irmãos, e nós conhecemos bem essa passagem. Primeiro ponto, querido, nós vivemos uma geração onde nós temos alguns conceitos estabelecidos. Quando vamos olhar a alguém e quando vamos nomear alguém, nós buscamos por alguns parâmetros que eu quero ressaltar nessa manhã. O primeiro parâmetro que muitas vezes julgamos para qualificar uma pessoa é o parâmetro da aparência. Nós temos a tendência de olhar as pessoas por aquilo que elas aparentam ser. Às vezes não é ninguém. E lá na Colômbia nós tínhamos esse ditado, né? Porque o colombiano é um ser que se veste muito bem. O colombiano, ele pode viver numa casinha de madeira e comer pura banana verde com ovos, mas ele sai na rua como um príncipe e como uma princesa. Elas se emplastam de maquiagem. É muito normal segunda-feira pela manhã, ou melhor, domingo à tarde. Eu achei aquilo incrível quando cheguei em Bogotá, porque domingo à tarde existe um lugar que está cheio. Sabe o que? Os salões de beleza. Todos estão fazendo unhas, fazendo pé, fazendo cabelo. E segunda-feira você sai pelas ruas, você vê dentro dos ônibus elas puxando o olho, penteando o cabelo, com seus aretes na cabeça. E tudo porque tem que trabalhar muito bonito, porque a aparência é uma coisa muito, como é que eu posso dizer, valorizada dentro do território colombiano. Você pode ir vender pedra, se você estiver bem vestido, você vende como se for ouro, porque a aparência conta muito dentro do território colombiano. E nós temos a tendência muitas vezes de avaliar e de julgar as pessoas por aquilo que eles aparentam ser. Outra, potencial. Nós temos a tendência de olhar as pessoas por aquilo que elas muitas vezes, pela sua aparência, eloquência, pela forma de ser, julgamos que tenham potencial de desenvolver qualquer coisa ou de fazer uma determinada coisa, quando aquilo não passa muitas vezes de pura aparência. Presença. Quantos de nós temos uma presença que simplesmente intimida diante das outras pessoas? Há pessoas que não precisam falar nada, basta posicionar-se, por ter uma presença expressiva. Outros, pela capacidade de eloquência. Eu conheço uma pessoa, que é a minha esposa, que ela lê muito mais do que eu. Ela estuda muito mais do que eu. Ela pega um livro e ela o destrincha da noite para o dia. E tem um caderno de anotações, do qual tudo ela anota, e você encontra um resumo do livro naquele caderno. Mas coloca um microfone na mão dela, ela não sabe o que dizer, ela fica meio perdida, ela não tem essa eloquência, apesar de ter muito mais conhecimento do que eu. Existe também a questão da beleza, e nós estabelecemos muitas vezes os padrões de quem é o belo, de como é a beleza, e estabelecemos os padrões de inteligência. De todos esses fatores, eu queria fazer uma pergunta a vocês: qual é desses fatores que determina o chamado de Deus na vida de uma pessoa? Nenhum deles. Deus não precisa que você tenha uma excelente aparência.
Deus não precisa que você tenha um excelente potencial. Deus não precisa que você tenha uma presença e uma postura. Deus não precisa que você tenha um vozeirão e seja o eloquente. E eu me lembro que no início da minha caminhada, quando iniciei meu ministério, eu tinha uma grande barreira, sobretudo porque nós pentecostais acreditamos que o eloquente é aquele que prega e que fala, e eu achava que eu ia ter que pregar assim. Até que eu conheci a minha esposa, e quando ela pega o microfone, ela chega aqui, começa a rir e diz: irmãos, Deus é lindo. E eu me lembro que lá na nossa igreja, como as pessoas criam que o que fala é o que tem o poder, aí olhavam para minha esposa e diziam: essa aí nunca vai dar em nada. E eu me lembro de quando ela estava em algumas reuniões de mulheres da Sociedade de Damas da Igreja Aliança, lá no Equador, eu via aquelas que só sabia dizer: o Senhor é lindo, Deus é bom. E as irmãs começavam a chorar, recebendo a palavra de Deus através da simplicidade da forma daquela mulher expressasse. Eu quero dizer para você que nós estabelecemos muitos padrões, e Deus não está em busca de nada disso nessa manhã. Deus está em busca de coração sincero. Deus está em busca daqueles que às vezes não sabem nem comunicar o português corretamente, que não sabem conjugar muito bem os verbos, que as concordâncias verbais não vão aí, que misturam singular com plural, mas que têm sinceridade naquilo que falam, naquilo que fazem, sinceridade no olhar, sinceridade e convicção do chamado e do propósito de Deus para a sua vida. Nem eloquência, nem aparência, nem beleza e nem muita inteligência humana, mas aquela que o apóstolo Paulo iniciou dizendo nessa manhã: que vocês sejam cheios de inteligência espiritual. Sabe qual é a grande necessidade da nossa geração? Não é de gente eloquente, não é de grandes pensadores, não é de grandes filósofos, não é de grandes homens. A maior necessidade da nossa geração é de homens e mulheres que, como o salmista diz naquele salmo, assim como a corça, suspira pelas águas. Ele diz: por ti suspira a minha alma. A grande necessidade é de pessoas que anelem a presença de Deus, que suspirem por uma relação profunda de conhecimento de Deus. É isso que a nossa geração precisa. Hoje nós temos muita técnica, hoje nós temos muita falácia, mas muito pouca essência naquilo que se desenvolve dentro do reino e do propósito de Deus. Eu quero dizer para você que você pode superar as limitações que outras pessoas impuseram sobre você. Quantos de nós fomos criados ouvindo palavras que nos levaram para baixo, ou somos desacreditados naquilo que fazemos? Eu quero dizer para você que Davi passou por esse tipo de processo. Quando pensamos em Davi, não pensamos em limitações, e Davi soube superar cada uma das limitações que se apresentaram ou que tentaram impor sobre a vida dele. Aqui está um grande homem que conquistou um grande sucesso e chegou ao topo. Contudo, haviam muitos que jamais viram nele algum tipo de potencial. E eu não sei se esse é o seu caso aqui nessa manhã de missões. Eu não sei se você é o tipo de pessoa da qual as outras olham e não veem muita coisa em você, não veem muita capacidade, não veem. Mas você vai para onde? Você não sabe pregar, você não canta direito, você não sabe tocar um instrumento, você não sabe dar. Você vai fazer o quê? Davi era bem esse tipo de pessoa, passou por esse processo na sua vida. As pessoas não acreditaram nele. Vamos ver aí. Quando era jovem,
ele não parecia um guerreiro e nem muito menos um rei. Ele era apenas mais um jovenzinho da sua família. E quando menino, não recebeu autoafirmação daqueles que estavam às suas voltas. Suas maiores batalhas em seus primeiros anos não foi contra o urso, nem contra o leão que ele matou enquanto ele protegia o rebanho do pai dele. Mas seus maiores obstáculos foram criados pelas pessoas que tentaram limitar aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, ou o que Deus queria fazer. Primeiro processo de limitação na vida de Davi, vamos lá? Jessé não achava que Davi tinha potencial para ser um rei. Como é que foi o texto aí que a gente leu? Diz que Samuel foi ungir. Chegou lá na casa, eram quantos filhos? Falaram 7. Até a gente esqueceu de Davi. Eram 8. 7 estavam na casa. Mas Davi 7 estavam lá. E aí então Jessé pensou em quê? Jessé jamais imaginou que Davi tivesse potencial para ser rei. Você é alguém que sente dor de ter um pai ou de uma mãe que não acredita em você? Talvez você possa ter tido essa experiência. Davi conhecia essa dor. Jessé ficou entusiasmado ao saber que Samuel estava a caminho da sua casa para ungir um rei, e que o rei sairia da sua casa. Então ele enfileirou os filhos pela ordem do que ele cria que seriam aqueles que teriam o potencial para desenvolver aquele trabalho. Qual dos seus filhos seria escolhido por Deus? Colocou os filhos em fila, e todos os que julgava ter um potencial. Ele só se esqueceu de Davi, porque ele não via em Davi nenhum tipo de capacidade para chegar à posição de ser rei sobre Israel. Ele nem se deu o trabalho de chamar a Davi. O cara era tão insignificante que não vamos perder tempo em buscar por ele. Deixa ele lá cuidando dos rebanhos. É reconfortante saber que Deus nos valoriza por aquilo que somos e não por aquilo que aparentamos ser. Eu costumava ensinar bastante na igreja na Colômbia uma frase: não queira impressionar as pessoas pela roupa que você veste ou pelas coisas que você possui. Impressione as pessoas por aquilo que você é na sua vida pessoal, por ter um caráter, por ter uma vida de relação profunda com Deus. Segundo, Jessé não acreditava em Davi. Segundo, os irmãos de Davi não achavam que ele tinha potencial também para guerreiro. Vocês se lembram que Israel foi chamado à guerra e estão lá os filisteus pelejando contra Israel? Todos foram à guerra. Davi não foi enviado à guerra. Davi ficou em casa cuidando do rebanho do pai, um trabalho inferior aos demais irmãos. Ele experimentou a mesma rejeição com seus irmãos. Quando ele foi enviado por Jessé com alimentos para levar aos seus irmãos, ele foi insultado pelos seus irmãos, principalmente quando ele mostrou interesse em guerrear com Golias, porque os seus irmãos também não acreditaram no potencial que ele tivesse. O seu irmão Eliabe ficou irado com ele e chegou a dizer assim: por que você desceu até aqui? E a quem você deixou cuidando das poucas ovelhas no deserto? Isso está lá no capítulo 17, 28. Ele ficou irado porque não acreditava também que Davi tivesse algum potencial para estar ali no local onde estava. Para seus irmãos, ele não passava de um garoto errante, mas ele era de fato um homem com uma missão. Queridos, eu quero dizer para você acerca de alguns outros que não tiveram credibilidade. Vocês sabiam que Jesus também não teve credibilidade da sua própria família? Maria, que recebeu a visita do anjo, que disse: ele será o Emanuel.
Em determinado momento em que Jesus estava evangelizando, em que Jesus estava pregando e que Jesus estava ensinando, Jesus não tinha tempo nem de voltar em casa. Aí Maria então ficou preocupada, reuniu os filhos e foi em busca de Jesus. E Jesus estava ensinando quando um dos discípulos se aproxima e diz: Senhor, a tua mãe está lá fora, ela está te chamando. Está certo que Jesus evangelize, mas ele já não volta em casa nem mais para comer. Maria foi fazer aquilo que muitas mães, numa boa intenção de coração, aquele cuidado super protetor, que chegou a tentar fazer pressão psicológica. Mas a resposta de Jesus foi: minha mãe, meus irmãos, são todos esses que fazem a vontade do Senhor. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele, não acreditavam no seu ministério. Paulo, quando se converteu, as pessoas também não acreditaram nele. Disseram: esse é um perseguidor, esse é um assassino de cristãos. José, a família de José não acreditou naquilo que Deus estava mostrando a José. E Davi, os seus familiares também não acreditaram naquilo. Para piorar, quando ele se lança para desafiar aquele gigante chamado Golias, o rei Saul também não acreditou em Davi. Saul olhou aquele menino franzino e disse: mas esse garoto não tem potencial para lutar contra um gigante do tamanho do que é o Golias. Saul talvez olhou esperando chegar um guerreiro filisteu um guerreiro judeu de 3 metros, e chega só um menino pastorzinho de ovelha, que não tinha essa aparência de grande guerreiro, e ele também não acreditou, e respondeu a Davi com todo o ceticismo possível. Quantas vezes na vida nós passamos pela mesma experiência? A experiência de pessoas que não acreditam em nós, a experiência de pessoas que nos levam a pensar e crer que não somos capazes, que não vamos conseguir, que não temos a capacidade necessária. Eu vou contar algumas coisas pessoais para vocês aqui, que de verdade acontecem com a gente. A gente às vezes vai numa conferência, e eu estava ouvindo ontem os irmãos ali do Piauí, e o irmão Francisco virou e falou assim na hora do jantar: mas que coisa, você está aqui sentado comendo com a gente, como se fosse alguma coisa, ou como se eu fosse especial para comer numa sala especial. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja, foi aqui em Goiânia mesmo, só não vou falar a igreja, tá? Foi a primeira vez que eu vim aqui. Eu lembro que eu estava pregando em Brasília, e eu voltei para o Rio, e eu cheguei no Rio muito cansado, e aí me telefonaram da base da Missão Cairóis, dizendo: olha, necessitamos que você vá para Goiânia substituir o pastor Valdemar. E aí então eu falei: estou muito cansado. Não, a igreja vai pagar passagem aérea, vai e tal. E eu fui. E aí então, quando eu cheguei no aeroporto, eu cheguei como eu sou. Eu cheguei de calça jeans, eu cheguei com tênis, eu cheguei com uma mochila e com uma mala arrastando, com um terno e as bíblias ali dentro. E eu cheguei e fiquei parado aqui no aeroporto, esperando o irmão coordenador da igreja. E o irmão começou a andar pelo aeroporto. Aonde está o pastor Lemuel? E andava, e eu todo o tempo ali perto do orelhão, esperando o irmão. E ele andou, e ele andou, e ele andou e buscou. Não contente, ele ligou para São Paulo, para a base da missão: olha, o voo chegou, mas o pastor não veio. E aí então me ligaram da base da missão: Lemuel, aonde você está? Eu falei: olha, eu estou há mais de meia hora aqui do lado do orelhão, na saída do aeroporto, esperando o irmão. Eu também não sei quem ele é. E aí então ela: pera aí que eu vou ligar para ele. Você está onde? Estou do lado do orelhão. E aí então, de repente vem o irmão, e quando ele parou, me olhou de cima embaixo, e com o olhar ele disse assim: mas você? Da outra vez, eu estava trabalhando na base da agência, lá na chácara em Marcilac, e eu estava indo morar na base da agência,
Então o pastor Valdemar me deu uma das casinhas, eu comecei a ajeitar a casa para poder me transferir a minha mudança para lá. E eu não vou fazer mudança de paletó e gravata, não é mesmo? Então eu estava com uma bermuda, camiseta, carregando caixa, tirando madeira, colocando dentro de um caminhão, levando de um lado para o outro. E aí então o outro rapaz, era o Marcelo, que era um outro missionário, estava junto comigo e caminhando. E teve uma hora que o Marcelo, no meio da chácara, né, com alguns missionários que estavam lá, disse assim: pastor Lemuel, a gente tem que tirar isso aqui. E eu lembro que um dos jovenzinhos que estavam fez assim. Aí eu tomei um susto, ele: pastor Lemuel? Aí eu: sim, sou eu. Aí ele parou: perdão, pastor, eu tinha uma outra visão do irmão. Aí eu comecei a rir e abracei ele e falei assim: desculpa, te decepcionei, né? Eu pensava que o irmão fosse mais velho, que o irmão... Essa coisa da aparência nos atrapalha por demais na obra do Senhor. E eu volto a dizer: surpreenda por ser aquilo que você é e não por ser aquilo que você demonstra ser. Queridos, Davi então foi à luta contra Golias. E dá para você imaginar, depois de todo aquele processo, depois de toda aquela dificuldade, de gente que não cria, ele teve mais um para não acreditar no potencial dele, que foi o próprio Golias, que ali estava e que também burlava-se da situação de enviarem um menino para pelejar ou para lutar contra ele. Queridos, eu quero dizer para você nessa manhã que, independente daquilo que você julgue como capacidade, Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E você precisa ter, de verdade, um coração aberto a acreditar no potencial de Deus que está sobre você. A crer que você pode ir mais além de tudo aquilo que você experimentou ou viveu até hoje na sua vida. Não pare nas dificuldades que se apresentam diante de você. Aqui a gente fala sobre nações, sobre o mundo. Nós cantamos aqui hoje pela manhã: eu serei pai de multidões. Você tem consciência disso? Tem consciência de que existe um mundo que necessita ser alcançado por esta palavra de salvação? Eu costumo dizer que a obra do Senhor, não quero comparar uma coisa com a outra, mas serve para ilustrar, é mais ou menos como um campo de futebol, uma equipe de futebol. E nós temos lá aqueles que são os da defesa, os que ficam atrás, são aqueles que estão na retaguarda. Eu não sei qual é a sua posição dentro do campo. Alguns de nós fomos chamados para estar aqui na parte da defesa, defendendo as bolas, fazendo tudo que vem a ser a parte de retaguarda. Aqueles que vão estar na oração, aqueles que vão estar movendo missões dentro da igreja, fazendo com que a conscientização de missões seja cada dia fomentada dentro da casa do Senhor. Mas existem também, dentro de uma partida de futebol, aqueles que fazem o meio do campo. O meio do campo, eu costumo dizer que são os facilitadores. Eles recebem a bola de quem está atrás e eles facilitam o trabalho daqueles que estão à frente. Os que estão na frente são aqueles que fazem o gol, são aqueles que saem, são aqueles que vão diretamente para o processo da evangelização, aqueles que vão estar lá no campo trabalhando. Eu não sei qual é a sua posição dentro desse campo, dentro desse jogo. Eu não sei se você faz parte dos que estão na defesa. Eu não sei se você é dos que facilitam aos que estão à frente. E eu não sei se você é daquele que vai estar na frente, no campo, no fronte de batalha. Mas você precisa saber e ter consciência de qual é o seu lugar no meio do mundo espiritual. A que me chamou o Senhor? Qual é o potencial de Deus que existe dentro da minha vida? E acreditar que eu posso fazer muito mais do que aquilo que o Senhor, do que aquilo que tenho feito e do que aquilo que eu creio que possa fazer pelo reino dos céus.
Essa palavra é muito simples. Essa palavra não é uma palavra para fazer a gente saltar dos bancos, mas é uma palavra de verdade para despertar o nosso coração e para que creiamos que somos capazes. Você não é qualquer coisa. Você é alguém especial, que ha sido dotado por um talento e um dom especial da parte de Deus. Coloque em desenvolvimento esse talento. Busque a excelência do ministério que Deus ha posto na sua mão. Seja qual seja a sua atuação, atue da melhor maneira possível e da forma mais excelente possível. Não se preocupe em ser visto pelos demais. E é assim que eu quero terminar essa palavra nessa manhã. Não se preocupe em ser visto pelos demais. O texto que eu iniciei pedindo para ler, que o irmão leu ao contrário lá, o de 2 de Reis, ele fala acerca de uma certa jovenzinha, e com ela eu quero terminar nessa manhã. É a serva de um homem chamado Naamã. Essa jovenzinha tinha tudo para ser uma pessoa revoltada na vida. Primeiro, ela era serva e era escravo. Você sabe o que é escravo? Ela não tinha direitos, ela era a última a falar, e além de não ter direitos e ser a última a falar, havia um outro precedente para a cultura local e contemporânea de sua época. Ela era mulher, e como mulher, ela deveria estar calada. Ela tinha tudo para odiar aquele senhor, porque ela era submissa a ele, ela era escrava dele. Aquele homem, Naamã, ela era escrava do comandante dos exércitos da Síria. Se houvesse um quem é quem dentro da Síria, Naamã seguramente estaria no topo da lista, por ser alguém expressivo e ser alguém de um alto gabarito. E ela era serva dele, escrava dele, até o dia em que esse homem é acometido de uma enfermidade. E esse homem tinha todos os recursos e todas as condições de buscar o melhor da medicina da sua época, mas nada do que ele buscou conseguiu solucionar o seu problema. Talvez essa menina poderia pensar assim, dentro de um sentimento de revolta: por mim, que morra, porque como serva, que sai se ele morrer, eu consiga algum tipo de liberdade, ou até mesmo de ir embora. Ela tinha tudo para não envolver-se naquela situação e naquele problema do seu senhor chamado Naamã. Até o dia em que ela sente o desejo de, mesmo na sua pequenez, de mesmo na sua insignificância, fazer a diferença na vida daquele homem. E ela fez essa diferença quando ela abriu a sua boca e ela deu o testemunho e ela expressou. Eu quero dizer para você que muitas vezes se julga pequeno, que muitas vezes se julga insignificante, que muitas vezes se julga incapaz de realizar qualquer coisa. Deus só precisa de uma coisa para usar você: um coração aberto, confiante e cheio de inteligência espiritual. Ele não precisa de mais nada para utilizar a sua vida. Não espere ter grandes coisas ou ser uma grande pessoa, porque Deus não está buscando. Eu costumo dizer que a Bíblia é cheia de coadjuvantes. Sabe o que é coadjuvantes? É aquela pessoa que não é a estrela. Quando você assiste um filme, no início do filme, aparece aquela tela com o nome dos primeiros atores. São aqueles que são os atores principais. E no final do filme, a tela vai subindo rápido com o nome daqueles que foram os atores sem menos importância.
E a Bíblia nos mostra uma relação de pessoas que foram atores aparentemente sem menos importância, mas que marcaram a diferença dentro da sua geração. Não fique preocupado em ser alguém do qual os outros vejam, mas seja alguém do qual Deus pode contar. Aonde eu vier estar, o que eu vier fazer, que Deus possa contar com a minha vida. É isso que Ele está buscando dentro da nossa geração, é isso que Ele está buscando dentro dos nossos dias, queridos. Eu quero te convidar a ficar em pé e quero convidar a orar. Pedindo a Deus que tire de nós e que tire sobretudo da nossa geração esses conceitos tão equivocados que nós temos sobre as pessoas. A gente tem que começar a olhar as pessoas com o olhar de Deus. A gente tem que parar de ver as pessoas por aquilo que elas aparentam ser. A gente tem que parar de olhar simplesmente a aparência. A gente tem que deixar de lado essa coisa do ser tão expressivo, porque vamos ser muito sinceros, e nessa hora eu quero falar muito sinceramente, como sempre falo, existe muita hipocrisia no nosso meio, existe muito fingimento. A gente às vezes finge ser uma coisa só para poder impressionar os outros. Você não precisa fingir ser o cara. Deus não está buscando o cara. Deus está buscando gente sincera, querido. A gente precisa olhar não com esses olhos simplesmente que veem a pessoa pelo que ela é, pelo que tem, pelo que aparenta ser, mas olhar pelo potencial que Deus ha posto na vida de cada um. Existem algumas coisas na Bíblia que são lindas. Uma delas é aquela que fala que nós temos que olhar o nosso irmão como se ele fosse superior a mim. Vocês lembram daquela passagem? Quando Jesus estava lá com os discípulos, e aí então eles começaram a discutir quem era o maior. Lembra daquilo? Quem era o maior? E aí não, porque o menor tinha que lavar o pé dos demais. E aí começaram a olhar assim, não, porque a primeira coisa que faz é olhar pela aparência e a julgar. Por exemplo, se fosse aqui agora, nessa reunião, aí tivesse uma sessão de lava-pés, vamos ver, quem você acha que ia ter que lavar o pé de todo mundo? Jesus mostrou que o maior é aquele que serve ao menor. E ontem ali na mesa, na hora do jantar, a gente estava comentando uma coisa que eu quero expressar a vocês. Eu levei muito tempo para entender uma coisa na Bíblia. A Bíblia diz que por onde Jesus passava, as multidões o seguiam. Aonde Jesus ia, as multidões estavam atrás. Dá para imaginar em Jerusalém alguém que ainda não havia ouvido ou escutado falar sobre Jesus? Não tem como, né? Porque a fama de Jesus e desses galileus que estavam atormentando a terra correu por todas as cidades e por toda a circunvizinhança. Mas a Bíblia diz que num determinado momento, próximo, quando foram prender Jesus, Judas chega então diante daqueles soldados, e os soldados dizem assim: tudo bem, nós vamos prender a Jesus, mas como é que nós vamos identificar quem é Jesus? E aí Judas então diz assim: é aquele que eu identificar com um beijo, esses vocês prendam. Aí eu parei para pensar assim: por que Judas teve que identificar Jesus com um beijo? Um homem tão falado, tão comentado, um homem que a fama estava correndo por tudo que era lado, e Judas ainda teve que beijá-lo para que os soldados pudessem, tá, então é esse daqui, vou lá e prendo. Aí eu descobri, querido irmão, querido pastor, que Jesus era tão igual que ele podia ser confundido com qualquer um.
Jesus não se sentava numa cadeira especial. Jesus não usava uma roupa especial. Jesus não usava um broche que o identificasse. Jesus não usava uma roupa que o selecionasse dos demais. Ele era igual. E por ser igual, ele podia ser confundido com qualquer um. É esse espírito que nós precisamos desenvolver na nossa geração, de olhar quem está do nosso lado como igual. Não é porque tem um carro melhor, não é porque vive numa casa melhor, mas olhar como igual. Jesus era tão igual que teve que ser beijado para ser identificado, porque ele podia ser confundido com qualquer um. E esse é o meu grande desejo: ser igual, ser confundido com os demais, mas quando abrir a boca, ter a essência da palavra do Senhor na minha vida e no meu testemunho de viver diário. É isso que você e eu necessitamos buscar: marcar a diferença por aquilo que somos, não pelo que vestimos, não pelo que temos. Ser. Que a nossa identificação seja em ser, não pelo que falamos, não pelo que aparentamos. Seja. Jesus era, ele é, e era tão igual que precisou de um beijo para que alguém se desse conta de que ele... Você ainda vai imaginar Jesus e os discípulos, todo mundo junto. Aí você olhava e não sabia nem quem ele era. Aí vamos imaginar, ó, aí vem Jesus, aquele que cura, aquele que faz milagres, aquele que... E quando viam os discípulos, tinham que procurar para identificar quem ele era, porque ele era igual. Vamos orar? Senhor, eu quero ser igual aos meus irmãos. Eu não quero ser conhecido pela voz que tenho, não quero ser conhecido pelas roupas que visto, eu não quero ser conhecido pela graduação que eu tenho, eu não quero ser conhecido pelas coisas que por misericórdia e graça o Senhor me deu. Eu não quero ser conhecido pela casa que eu tenho, eu não quero ser conhecido pelo meu carro. Meu nome não precisa estar nos outdoor das ruas, ó Senhor. Não quero ser conhecido pelo cargo que tenho. Labaixo, urianda, labaço, e canta labaço. Irecou manahá, surianda, labaço. O Senhor não precisa de um nome para utilizar alguém. O Senhor não precisa de grandes coisas, mas tu buscas um coração sincero. E canto rebalaba choriando erebalabas e erebara soriando erebas. O Senhor está buscando corações puros, vida com sinceridade, pessoas que não se preocupam muito com a eloquência do que será dito, com a conjectura exegética das nossas pregações. Não te impressiona as nossas muitas universidades em teologia. Não te impressiona não te impressiona a postura, e às vezes a gente impressiona tanto as pessoas com a nossa forma de falar, com o nosso posicionamento. Senhor, hoje há muita obra sendo realizada sobre a terra, mas o Senhor está buscando pureza na nossa geração. Pureza,
pureza, pureza. Alabachorianda alabás. Um coração puro tu não rejeitas, Senhor. Sentimentos puros, um olhar puro, um desejo puro, um coração que ama. Xereanda alabás e andere bairere. A minha roupa não te impressiona, Senhor. As minhas joias. Babachorianderebas e canto rebachorianderebas. Dá-nos um coração, Senhor, de verdade igual ao teu. Tu estás buscando mais do que servos, tu estás buscando mais do que pastores, tu estás buscando mais do que missionários. Porque muitas vezes nós conseguimos ser pastores, nós conseguimos ser missionários, nós conseguimos ser presbíteros, obreiros, mas tu estás buscando amigos, amigos e aliados que caminham ao lado. Gente do qual tu possas contar nessa geração. Balabaço e anda labachor e anda labás. Gente disposta a pagar o preço. Gente que caminha ao lado, ao lado, ao lado, ao lado, ao lado, ao lado do Senhor Jesus, ao lado do Senhor, que caminha ao lado. A Bíblia diz que Enoque caminhou do seu lado. E a gente tem uma frase que diz: diga-me com quem andas, e eu vou te dizer quem você é. Enoque caminhou ao lado, ficou tão parecido que Deus o tomou para si. Ele o tomou para si, ficou tão parecido que Deus o tomou para si, o tomou para si. É isso que o Senhor está buscando nessa geração. Xerianderebas, yanderebas, yanderebalabas, bandeirara yere. Deus está buscando pessoas que suspirem por Ele, que tenham o seu desejo em viver o propósito e a vontade do Senhor. Abaixorianda alabás. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Sobre a minha vida basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão.
moverão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Eu creio que tudo é possível. Tudo é possível sobre a sua vida, sobre a nossa vida, e nada é impossível para ti. Declare isso sobre a sua vida, querido irmão. Basta uma palavra tua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, e serei mais que vencedor. Nós temos 10 minutos para terminar. Não me disseram que eu tinha que terminar meio-dia, mas 10 minutos. E eu queria fazer uma coisa com vocês nessa manhã. A gente muitas vezes se reúne para criticar coisas. A gente muitas vezes tem a tendência de, quando estamos juntos, falar mal de uma coisa, de alguém, de uma outra circunstância. Mas a gente às vezes tem tão pouco tempo de abençoar alguém. Ou a gente às vezes não se reúne simplesmente para dar palavra de ânimo, simplesmente para dar palavra de incentivo uns aos outros. Uma igreja que faz missões é uma igreja de verdade consolidada nessa visão, na visão de que você é superior a mim, nessa visão de que não tem especiais, não tem aquele que se senta na melhor cadeira, aquele que está no melhor lugar. É aquele aonde, se eu cheguei primeiro, você chegou depois, eu levanto e digo: senta aqui. Para mim tanto faz estar em pé, desde que você esteja bem. Sabe uma coisa que para mim é muito marcante no meu coração? Eu também gosto daqueles cultos cheios de Pentecostes, aonde Deus fala, e eu gosto de ir, mas eu sou o seguinte: se eu estiver numa reunião onde Deus está usando gente, falando, eu quero que Deus fale para todo mundo. Ele não precisa falar para mim não. Eu vou ficar super feliz se ele falar com o pastor Guiomar, se eu ver o pastor se derramando, puxa, que legal, Deus está falando com o pastor. Não precisa me dizer nada, eu sou abençoado em simplesmente ver que você está sendo abençoado. E eu nessa manhã queria que nós compartilhássemos desse sentimento. Eu queria que de verdade nós assim rompêssemos o protocolo da reunião, e eu queria que você buscasse alguém para abençoar nessa manhã. Busca alguém aí no templo, alguém que talvez você não fale há um tempão, alguém que você quer dar uma palavra nessa manhã, que você quer dizer para ele: puxa, como é bom ver você aqui hoje, como é bom ver o potencial de Deus na sua vida. Sai aí do seu lugar, irmão, rompa aí com a timidez, rompa esse protocolo. A gente está dentro da casa do nosso Pai, e talvez tem irmãos aqui que possam estar precisando de verdade dessa palavra que está no seu coração, desse sentimento aí que está dentro de você. Busque aí e fale alguma coisa, abençoe aí essa pessoa de verdade. Diz a ela o quanto ela é bonita, diz a ela o quanto é bom que ela esteja aqui.
Que legal é isso. Isso chama-se koinonia. Missões tem a ver com isso, com eu querer bem a você. Não dá só a paz do Senhor, não, dá um abração mesmo. Abraça, abraça, sinta o calor dessa pessoa, passe o seu calor para ela. Balabachorianda labás, irebalabás, surianda, irebalabás. Isso, dê o seu calor, dê essa palavra. Que legal ver isso, irmãos. Erebalabachorianda labás. Isso é igreja, isso é a eclésia do Senhor. A Bíblia diz que nós seríamos conhecidos quando nós nos amássemos uns aos outros. E quando o mundo visse isso no meio de nós. Isso aí, estou vendo irmãos orando um pelo outro. É isso aí. É isso aí. A gente ainda tem 5 minutos para se abraçar ainda. Que legal. Avivamento é isso, irmãos. Não para de abraçar, não, abraça aí. Que legal, muito bom. A gente precisa mais disso, de demonstrar carinho. A gente às vezes fala mal um do outro. Hoje vamos falar bem, hoje vamos profetizar um sobre o outro. Xerianda labás, surianda labalabás. Isso é ser igreja.